Bom dia, minhas queridas leitoras. Aproveitando, hoje é dia 24 de julho e a gente deveria agora estar lendo já a segunda parte do livro que foi combinado no nosso grupo. Algumas eu acredito que já leu até para mais, né? Do que a gente combinou. Mas eu vou ser bem sucinta, vou fazer um resumo das duas partes que a gente deveria ter lido até agora, né? Que termina, na verdade, a segunda parte agora no final de julho, né? Mas eu vou aproveitar para comentar a primeira parte da leitura, que foi do mês de junho, e agora a segunda parte, que é do mês de julho. Nós estamos lendo O Apóstolo dos Pés Sangrentos, que foi escrito pelo reverendo Boanerges Ribeiro, né? Eu deixei algumas perguntas no início para a gente responder e aí a gente sabe aproveitar melhor uma leitura. Por exemplo, quem fala e a quem escreveu o livro, sobre o que ele fala e qual o público que esse autor quer atingir, né? E quem fala, então, é o reverendo Boanerges Ribeiro, né? Ele fala sobre o quê? Sobre a vida de um indiano, Sikh, né? Da religião Sikh, né? Que é a quinta maior religião do mundo e ela está concentrada, a maior parte das pessoas que seguem essa religião, eles moram na Índia, né? Então, assim, se a gente pensar num contexto global de mundo, né? E ela é a quinta maior religião do mundo, então o tanto que essa religião ela é importante para essas pessoas e como que ela tem uma abordagem, né, que conquista as pessoas, né? Não é uma religião fácil de ser seguida, ela tem muitas regras, né? Porque ela mistura duas religiões que a gente conhece também, né? Quem não conhece pelo menos já ouviu falar, né? E o público que essa mensagem desse autor quer atingir é público cristão, de preferência, né? E quem é interessado em literatura, né? O Boanerges, que escreveu esse livro, ele nasceu em 1919, no Rio Parnaíba, uma cidade de Minas. Interessante, né? Que ele é mineiro, o nosso grupo aqui a maioria é composto de pessoas de Minas, né? Do estado de Minas Gerais. E ele pertenceu a uma quarta geração de pessoas da igreja presbiteriana. Então, ele foi criado num lar cristão, né? Da presbiteriana. E ele estudou em Lavras, aqui pertinho da onde eu moro, né? De Campo Belo, e da maioria de quem está no grupo aqui conhece Lavras, né? E ele estudou em Campinas também. E interessante que eu acabei de me mudar de Campinas para cá, né? Não presta atenção no meu cabelo não, que ele tá horroroso hoje. E ele ingressou no Seminário Presbiteriano do Sul e em 1941 ele foi ordenado, né? Não, ele entrou em 1941 e ele se formou em 1941 e foi ordenado no início de 1943 como reverendo, né? E aí ele fala nesse livro, ele não conheceu esse indiano, uma das únicas pessoas que eu tenho conhecimento de internet, né, e de ouvir falar e de seguir, de ouvir as pregações desse pastor, é o pastor Caio Fábio, que mora em Manaus, que é nascido de Manaus, ele é manauara, é um pastor da época da minha infância, né? Então, assim, da minha adolescência, ele já pregava, né? E ele é um dos pastores mais conceituados no Brasil sobre vários assuntos. Ele é super polêmico, mas eu amo pessoas polêmicas porque é assim que a gente aprende, porque a pessoa fala uma coisa que é muito polêmica e aí você vai atrás para estudar. E o pastor Caio Fábio conheceu pessoalmente o nosso Sadhu, que é o nosso personagem principal desse livro, né? Então o pastor Caio Fábio conheceu pessoalmente o Sadhu.
E então ele é uma testemunha ocular de que essa história é verídica desse livro, né? Que é contada pelo Boanerges, né? E essa seita Sikh, ela surgiu a partir do hinduísmo, então ela já mistura já pega um pouco dessa seita hindu, né? Que o hinduísmo ele foi um movimento de reforma do início do século XVI, e a crença é de que cada pessoa possui seu próprio karma. A gente já ouviu falar em karma? Quem não ouviu, anota essa palavra, depois pesquisa. Normalmente essa palavra karma é usada pelos espíritas, que a gente acha que é só os espíritas, mas não, outras religiões têm essa palavra karma no seu conceito de religião, né? E realiza, né, esse karma, né? A cada encarnação terrestre, né, a pessoa vai tendo uma evolução espiritual. É característica herdada do hinduísmo. Então, essa característica do hinduísmo está na seita Sikh. Seita. O que é seita? A religião protestante é considerada uma seita, dependendo de quem olha, de qual ângulo que olha, né? Então, se a pessoa é de uma religião diferente da cristã, ela vai falar que a nossa religião é uma seita. Seita é uma religião, entendeu? Por isso que a gente segue Cristo e não uma religião, né? E o Sikh também, eles utilizam alguns elementos do islamismo, né? Como o monoteísmo, que é né? Teísmo, uma única crença, um único Deus, né? E a proibição da idolatria. Então, vocês veem que os Sikh, eles pegam duas religiões enormes que tem no mundo, né? E eles juntam, pescam algumas coisas de cada religião, de cada uma dessas duas religiões, e formam o conceito deles de religião, né? E aí, a figura de Deus no islamismo, ela não pode ser representada. Então, é parecida também com o judaísmo, né? Se a gente for ver, Deus, ele não tem nenhuma representação de figura. Nós somos semelhantes a Deus, mas não quer dizer que Deus seja igual ao nosso corpo, né? Que ele tem uma cabeça, 2 braços, 2 pernas, não. Semelhante não é igual, né? Então, vocês veem que Deus não pode, no islamismo, não pode ser representado por nenhuma figura, muito menos por nenhuma figura que foi criada por ele, né? Então, é muito interessante, né? O sikhismo, né, possui em torno de 27 milhões de adeptos no mundo e é a 5ª maior religião do mundo, sendo 83% dessa população sikh, né, concentrada na Índia, né? O fundador dessa seita foi o Guru Nanak, né? Um conhecido nome dessa seita é o Guru Hare Krishna. Quem nunca ouviu falar de Hare Krishna, né? Tem até uma música a respeito, aí uma música do mundo, né? Krishna, Hare Krishna, oh, oh. Não vai prestar atenção na minha voz não, que ela é ruim demais para cantar, mas tudo bem. Então vamos lá. Então, no livro fala sobre o Panth, tem uma palavra escrita lá, Panth, P-A-N-T-H, no livro. Eu peguei lá o significado para eles, né, do que o Boanerges escreve no livro, que é uma comunidade de seguidores ou o caminho. Então, quando você lê essa palavra lá no livro, isso quer dizer isso, Panth quer dizer isso, uma comunidade de seguidores ou o caminho. Também tem a palavra Punjab. Punjab é a terra natal, histórica e cultural do sikhismo, da religião Sikh. Nasceu no Punjab. Rampur. Rampur é o distrito de Uttar Pradesh, que fica na Índia, né? E o Sher Sung é o pai do nosso Sadhu, né? Sundar Singh, né? Gita, também outra palavra que está lá no livro, Gita, é o livro de textos sagrados e filosóficos, considerado um dos mais importantes da humanidade, e ele é a base espiritual
de grande parte da tradição hindu e do yoga. Yoga também é uma religião. Contém os ensinamentos védicos, onde aborda a jornada interior e o propósito da vida. Né? Então, esse Gita, ou o Bhagavad Gita, né? Ele hoje é um modo de vida também muito explicado sobre pela professora Lúcia Helena Galvão. Quem nunca ouviu uma aula dela sobre o Bhagavad Gita, é bom dar uma lida, assistir alguns vídeos dela para entender. Ela explica bastante sobre esse conceito de vida desse guru, né? E é muito bom de você entender, né? Porque a gente não tem como combater, porque o nosso combate ele não é físico, ele é espiritual. Mas quando você ouve alguma coisa parecida com isso que é praticado, se você está praticando, você já começa a pensar, epa, isso daí está na Bíblia, né? Vai de acordo com o que Deus quer da gente, exige da gente, né? Como cristãos, né? Então a gente precisa prestar bastante atenção. Então é bom conhecer outras religiões, como elas funcionam, para saber se de repente a gente não está misturando aí alhos com bugalhos e praticando às vezes as mesmas coisas, com outros conceitos diferentes, mas parecidos, e aí, né, não vai de acordo com a palavra de Deus. Enquanto a gente é ignorante sobre um assunto, Deus releva, mas depois que você tem o conhecimento, né, e você pratica mesmo assim, aí é hora da gente começar a pedir perdão para Deus, não é verdade? Então, qual é o gênero que esse livro traz, né? Que gênero de escrita, né? Então, o gênero é uma biografia cristã ou uma literatura evangélica. O texto pode ser aplicado aos dias atuais? Sim, muito, com certeza. Podemos aplicar sobre a escolha diária entre obedecer ou não à ordem de Cristo, sobre levar as boas novas a todas as nações. Como que esses indianos podem conhecer a Cristo, né? Através de quem, né? A palavra de Deus, que é um mandamento de Cristo, né? Quando ele despachou ali seus discípulos, ide por todo mundo, e ele está falando, os discípulos somos nós hoje em dia, né? Que a gente tem que falar a tempo e fora de tempo para todas as pessoas sobre o que é servir a Cristo, quem é Cristo, né? Qual o papel de Cristo no mundo, né? Quem é esse homem que depois que ele veio ao mundo, né, o nosso tempo foi contado num período antes de Cristo e depois de Cristo. Então é porque é uma pessoa que tem uma influência profunda na nossa vida. Então a gente precisa conhecer essa pessoa que a gente segue, né? E através de quem a gente vai conhecer, como que eu posso conhecer a Cristo? Através da leitura da Bíblia. O nosso manual de conduta de vida é a Bíblia, né? A nossa Bíblia evangélica, porque existem outras Bíblias que tem mais livros. O nosso é o que tem menos livros, né? Mas a Bíblia católica tem mais livros, né? Tem Bíblias que tem mais livros ainda, e depois mais para frente a gente comenta sobre isso. E qual a ponte prática para a prática de hoje? Ao ler o livro, podemos refletir sobre qual biografia estamos deixando para os leitores próximos de nós. Essa biografia aqui em que eu me refiro é assim, a gente, conforme nós estamos agindo diariamente, nós estamos deixando uma escrita, nem que seja de referência, de comportamento, né, com as nossas atitudes. Que referência a gente está deixando para a nossa próxima geração, nossos filhos, nossos amigos, nossos parentes, né? As pessoas que olham para a gente, se forem escrever um livro nosso, o que elas poderiam contar a respeito de nós? Que biografia a gente está deixando para que alguém fale de nós, né? Então, essa é uma ponte prática para hoje. O que eu estou fazendo? O que alguém pode falar de mim que pode levar alguém a se
espelhar, não que ninguém tenha que se espelhar em mim, mas que isso possa levar essa pessoa a falar, nossa, verdadeiramente essa pessoa ela tem temor a Cristo, né? E qual referência bíblica eu posso comparar com o personagem principal do livro? Quem do livro pode parecer com alguém da Bíblia, né? Esse Sadu, né? Quem que ele pode parecer? Né? E aí, para mim, a conversão de Paulo, citada por Lucas, a partir do capítulo 8, e pelo próprio Paulo em suas cartas, é a pessoa que mais se parece com o Sadu, né? A forma de conversão, né? A forma de comportamento, né? De dedicação de vida é a do nosso Sadu, tá bom? Então, foram essas as perguntas que eu deixei para que a gente pudesse responder e aí entender o contexto em que esse livro é escrito. Esse livro ele foi escrito no século XIX, né, pelo Boanerges. Então, assim, foi no século, 2 séculos atrás, nós já estamos no século XXI, então ele é um livro, mesmo assim, ele é um livro contemporâneo, ele pode ser lido agora e aplicado ao nosso modo de vida, né, da gente pensar como, né, que a gente pode aplicar esses ensinamentos, né, que tem ali no contexto da vida do Sadu para a nossa vida de hoje, né? Então eu vou terminar essa primeira parte para o vídeo não ficar tão longo, né? E espero que vocês compreendam então o contexto de quando esse livro foi escrito, quem escreveu, se conheceu ou não pessoalmente o nosso personagem principal do livro, que é o Sadu, e saber um pouquinho da história do Sikh, né, da religião Sikh, da seita Sikh, tanto faz, né, e compreender as palavras, anotem as palavras, pesquisem, né, pesquisem sobre essa religião Sikh, é muito importante para você entender o contexto da vida do Sadu, né, e saber a dificuldade que ele teve depois da conversão de deixar essa religião, né, e seguir a Cristo, né? Como que ele foi odiado, repudiado, né? Por seguir a Cristo, repudiado pelos próprios familiares, né? Então, quem já seguiu aí um pouco mais o livro, a leitura do livro, que é a segunda parte que eu deixei, já viu que o Sadu teve a conversão dele, né? Conhecer a Cristo teve algumas reviravoltas na vida dele, muito importantes, né? E bem definitivas para a vida dele, tá bom? Então, boa leitura, que vocês consigam se aprofundar, pesquisar, não entendeu, lê de novo, né? Anota as palavras, escreve, se possível, num caderno, o que você não entendeu, vai atrás e assim você tem uma excelente leitura, porque você vai compreendendo o que é a palavra, então ela já se encaixa naquilo que você está lendo, tá bom? Então, boa leitura para nós. E aí agora eu vou partir para a segunda parte, tá bom? Falando algumas coisas sobre a própria religião Sikh, tá bom? Um beijo para todas e uma ótima leitura para nós, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, graça e paz.